Tema quentíssimo, os ministros do TSE retomaram nesta quinta-feira o julgamento da chapa Dilma Temer, que pode resultar na cassação do presidente Michel Temer. O ministro e o relator do caso, Herman Benjamin, está neste momento lendo o seu voto, caso isso aconteça aqui ao longo do programa, inclusive já traremos a posição. Todos já sabem, mas a confirmação. A leitura indica, né, pelo voto, realmente da cassação. Herman indicou pela cassação, basta que o recurso não tenha sido declarado, né? Agora, gente, vamos começar. O vídeo a gente ainda não está pronto, é isso? A gente está preparando, é isso? Tá. Então já a gente traz os principais temas, trechos, né, Vera Andreasa Madureira, tudo o que aconteceu ao longo do dia. Eu começo com você, Vera. Esse terceiro dia também foi marcado por essa troca, né, de farpas entre os ministros, o relator do caso, o Benjamin, e o presidente da corte, o Michel Temer. Teve uma parte de manhã também com o Fux. Dá a sua ideia do que aconteceu, Vera. Foi o seguinte, Patrick, ontem, quando se encerrou o julgamento, o segundo dia, ficou acertado que eles discutiriam a preliminar sobre a Odebrecht juntamente com o voto do ministro relator Herman Benjamin. Acontece que quando abriu-se a sessão de hoje, o Gilmar Mendes resolveu mudar de novo a ordem e pedir que fosse discutido primeiramente a preliminar e depois o voto. Por que isso? Porque ele provavelmente já percebeu que, descartando o que eles começaram a chamar de fase Odebrecht do relatório, fase Odebrecht da investigação, ficaria muito nítida a maioria de 4-3. A favor desse descarte e, portanto, a favor da absolvição da chapa, da não condenação da Dilma e do Temer. Então, isso se mostrou ao longo de todo o dia de hoje. O Herman Benjamin defendendo que não dava para excluir a Odebrecht das investigações, porque isso já estaria incluído, inclusive no pedido inicial do PSDB, e outros ministros, como Admar Gonzaga, o Napoleão, o próprio Gilmar, fazendo o contraponto. Então, ficou de um lado o relator, juntamente com o ministro Luiz Fux, que foi muito enfático ao dizer que descartar coisas que se sabia serem ilícitas era submeter a corte a fazer algo que não era razoável, e a ministra Rosa Weber, que também foi por esse caminho. E do outro lado, o ministro Gilmar Mendes, presidente da corte, os dois novos ministros escolhidos por Temer, Admar Gonzaga e o Tarcísio, e o Napoleão, que fazia ali meio aquele papel de quem não está entendendo direito o que está acontecendo, mas que estava com o script totalmente ensaiadinho. Então já vou jogar a bola lá para a nossa turma do Rio de Janeiro, mas então vamos colocar um trechinho dessa troca de farpas aí entre o Gilmar e o Herman Benjamin. Coloca aí, Reginaldo, e eu já passo a bola para a turma do Rio. Vai lá. E eu vou ler trechos agora. Foram rebatidos muito bem por Vossa Excelência. Não tenta atribuir a mim... Não estou atribuindo, estou atribuindo ao colegiado. Eu conheço bem essa técnica. Não vamos usar esse tipo de técnica porque não é digno do tribunal em que nós estamos. Presidente, estou dizendo com seriedade. Respeito. Estou dizendo com seriedade. Com todo respeito. Então, na verdade, o meu voto está aí. O meu voto está aí. Não me atribua o que eu não disse. Ô Andreasa, o que você achou? Você que acompanhou, passou o dia aí acompanhando a sessão, enfim, a gente fez um compilado rapidinho, mas qual que é a sua posição aí sobre o balanço aí do julgamento? Em primeiro lugar, a avaliação política que a Vera fez a respeito da separação das preliminares com o voto, né, com o mérito em si, está correto. Do ponto de vista processual, porém, me parece, para a clareza do julgamento, para a compreensão, inclusive nossa, do julgamento, me parece corretíssimo essa separação. Que se discutisse inicialmente, se exaurissem as preliminares para depois terem início os votos, né? Foi o que aconteceu e me parece correto. Foi durante esses debates preliminares que houve esse embate, mais um embate entre o relator, Herman Benjamin, e o Gilmar Mendes, né, presidente do tribunal. E aí aconteceu um fato muito curioso, que é muito importante para o desdobramento desse julgamento. O Herman Benjamin se apropriou com incrível habilidade e perfeitamente consistente com o processo, com a ação, de um voto anterior do Gilmar Mendes nesse mesmo processo. Com isso, deixou o Gilmar numa posição constrangedora. Gilmar não sabia se ficava lisonjeado ou afrontado com o que Herman tratava como uma homenagem ao Gilmar, né? A citação de um voto, aliás, brilhante. Esse voto do Gilmar é brilhante. E o constrangimento se dava porque o Gilmar não tinha votado ainda
mas todos ali tinham certeza de que o voto do Gilmar, uma vez feito, e ainda provavelmente não será hoje, uma vez feito seria diferente, diverso daquele em que o Herman se baseava e tratava como uma bíblia, né? Então, para quem é leigo, para quem não entende a justiça eleitoral, mas o funcionamento de uma Corte Suprema, a participação do ministro Herman Benjamin nesses 3 dias de julgamento, ela é absolutamente primorosa. Primeiro porque fala a linguagem nossa, né? A gente compreende claramente o que ele está dizendo, o raciocínio, ele vai destrinçando os assuntos, usando tópicos. Só faltou a projeção do slide, que eu gostaria de ver, mas projetando o slide, então é possível acompanhar a construção de uma narrativa. Depois vou passar a bola para o Madhu, evidentemente, queria falar um pouco sobre o mérito da discussão preliminar. Fala, Madhu. Eu estou achando muito interessante que as pessoas estão acompanhando esse julgamento que está sendo transmitido pela TV do Judiciário, que inclusive deve estar batendo todos os seus recordes de audiência, né? Desde de manhã ela está comandando um link que está sendo repetida por várias emissoras de noticiário e também em flashes por TVs abertas. E na hora do almoço eu tive a oportunidade de verificar que as pessoas estão acompanhando atentamente o desenrolar do julgamento. E como o Andreasa falou muito bem, o meu amigo Carlão, o Herman Benjamin está sendo muito feliz, sobretudo, como ele vem se colocando de forma clara, né, evitando o juridiquês, evitando aquele linguajar próprio dos tribunais, dos altos tribunais, supremos tribunais, talvez percebendo que ele está falando para uma audiência de talvez milhões de brasileiros. E também eu percebo que ele tem um entendimento do caráter histórico desse julgamento, né? O caráter é inaudito, né? Nunca teve uma chapa presidencial, né, sendo objeto de ser legal ou não. E, além do que, ele tem mostrado que fez o dever de casa, né? O voto que ele está agora proferindo, até onde eu pude acompanhar, é muito bem embasado. Uma informação aqui, Madhu, uma informação rápida, que a sessão foi suspensa por 15 minutos, tá? A gente disse que a sessão estava rolando, só como informação. Por favor, conclua. Foram fazer pipi, com certeza. Agora, é normal, é natural. Agora, só concluindo, o que eu percebo é que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que já de antes deu um cavalo de pau na sua história, né? Resolveu dar um cavalo de pau na sua história, fazendo declarações, por exemplo, contra a prisão em segunda instância, contra as prisões preventivas, ou seja, se colocando de certa forma, vamos dizer assim, escorregadio com relação à Operação Lava Jato e seus congêneres, e agora defende com unhas e dentes o establishment, né? O poder, tudo esse discurso antigo que o Brasil hoje procura erradicar. E defendendo com unhas e dentes. O que me deixa assim espantado da onde vem, né, essa convicção dele em defender, né, aquilo que está em contradição com os desejos da sociedade brasileira, não é não, pessoal? É isso, ele deu um cavalo de pau no que falou, ficou bastante irritado quando confrontado consigo mesmo ali algumas vezes, porque deve ser constrangedor você se ver diante de você alguns meses no passado e ver que você mudou radicalmente, mas já entrando naquilo que o Andreasa propôs da gente discutir depois, a grande discussão do mérito das preliminares, no mérito do que diz respeito a usar ou não as provas do caso Odebrecht, nesse caso, foi se isso estava ou não no pedido inicial do PSDB e de que forma. O ministro Herman Benjamin foi ali bastante didático ao mostrar todos os passos para mostrar que o PSDB pediu que se verificasse abuso de poder econômico e listou a Odebrecht como uma das empresas que teriam se beneficiado de propinas na Petrobras e contribuído de campanha. Ele fez esse link já no pedido. Então, ele deixou isso bastante claro e ele também disse que ele não usou delações, que ele colheu os depoimentos em procedimento
procedimento próprio da Justiça Eleitoral, como para já afastar uma tentativa de anular o uso de gravações, de delações que não tivessem sido colhidos no âmbito do processo. Ele fez questão de dizer que em poucos dias ele ouviu mais de 50 depoimentos. Vamos lembrar, a gente não precisa voltar muito no tempo para lembrar que agora em março, há pouquíssimo tempo, o próprio TSE resolveu reabrir a instrução do processo justamente para ouvir a Mônica Moura e o João Santana, o que eles agora descartaram. Então fica muito evidente que o casuísmo não é em relação ao que houve no início, o casuísmo é de agora, o casuísmo é dessa nova tese. Os ministros não tinham nenhum embasamento para ir contra o ministro Herman Benjamin. Eles receberam uma espécie de uma cola, ficou muito evidente, os outros 3 ali que acompanharam o ministro Gilmar, receberam uma espécie de uma cola e foram seguindo com aquilo ali, meio sem jeito, meio a contragosto, meio sem saber exatamente do que falavam. Uma hora o ministro Admar chegou a dizer, o ministro Gilmar não falou não sei o quê. E aí o Herman Benjamin falou, mas onde eu falei que ele disse? Aí ele ficou super constrangido porque alguém soprou aquilo para ele não sabia direito do que se tratava e aí voltou atrás. Então, quem acompanhou o julgamento no detalhe, percebeu que tinha umas coisas ali de escola, aquela coisa de grupinho, a panela de um, a panela de outro, quando se encontram no recreio e meio se enfrentam, rolou esse clima também. Andreasa, você... Então, sobre a discussão nas preliminares, vocês sabem, eu falei aqui, que durante muito tempo tive dúvida sobre se seria correto admitir as delações da Odebrecht e do João Santana e da Mônica Moura. Eu, pessoalmente, acho que as delações de João Santana e Mônica Moura não são cabíveis, tá? Elas estão realmente fora da moldura do pedido inicial. É dentro dessa moldura que o julgador deve se comportar. Porém, e aí eu falei ontem, tenho falado, eu fui convencido pelo ministro Herman Benjamin, pelo encaminhamento dele, e agora não tenho a menor dúvida, e é possível ver isso no pedido inicial que está disponível, que a Odebrecht está lá, ela é citada no pedido inicial, de modo que, se está lá, as provas surgidas depois podem e devem ser usadas no processo, assim como, embora não dito nessa palavra, caixa 2, nessa expressão, também a definição de caixa 2 está contido no pedido inicial. E é aí, sobretudo aí, que se alicerça o voto brilhante, que começou a ser feito agora, do ministro Herman Benjamin. Sobre o constrangimento a que o Gilmar Mendes foi submetido ao ser confrontado com o seu pensamento de pouco tempo atrás, e também o constrangimento submetido ao tribunal, por isso exatamente que a Vera disse agora, né? O fato deles terem admitido que todos esses personagens fizessem depoimentos para o processo, para a ação, e que agora, poucos meses depois, isso seja discutido e, afinal, a decisão está tomada nas preliminares, não tem validade. Esse material coletado e depois juntado ao processo não tem validade, está decidido. É importante, a Vera falou, mas é importante deixar claro aqui. E aí eu queria propor uma oposição embora eles estejam concordando, né, entre Herman Benjamin e Luiz Fux, porque há muitas maneiras erradas de fazer o certo, né? É constrangedor para o Luiz Fux ser confrontado com a posição do Herman Benjamin. O Luiz Fux disse hoje, não podemos julgar sem nos atentar à realidade política que vivemos hoje. Está errado. Isso está errado. Isso é um comportamento de político. Se estivesse julgando o impeachment do Temer ou da Dilma no Congresso, aí sim. Não é por esse motivo que se deve considerar as provas do Odebrecht, as delações, etc. e tal. É porque dentro do pedido inicial, de acordo com a natureza do processo eleitoral, do julgamento eleitoral, é possível contemplar esse material. Esse confronto é muito claro. O Herman Benjamin fazendo um voto primoroso a favor de sua causa e o Luiz Fux atrapalhando o voto do Herman Benjamin, embora concordando, porque politizou uma questão que não deve ser politizada. Aliás, a gente tem esse trechinho do Fux falando, é isso, Matheus? Vamos colocar o trechinho aqui, eu já passo para você, Madu. Vai lá, Reginaldo. Vossa Excelência, com toda a razão, ontem disse, e é verdade, eu reabri para descobrir. E Vossa Excelência reabriu para nós descobrirmos e nós descobrimos. O que, no meu modo de ver, é impossível uma corte é descobrir
e não levar em consideração. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. A avestruz é que enfia a cabeça no chão, Madureira. Existe esse mito, né, que a avestruz, quando vive uma situação de perigo, esconde a cabeça dentro de um buraco para não ver a realidade, né? Seria a melhor representação do que a gente chama de auto-engano. Agora, eu acho que o próprio ministro Gilmar Mendes e aqueles outros que os acompanham, né, orientados por ele, o Admar, se não me engano, e o Tarcísio, enfim, mais o Napoleão, eles, evidentemente, e é claro que estão levando a realidade política no seu voto. O que referencia, na minha opinião, o voto do Gilmar Mendes é exatamente isso. É a conjuntura política que nós estamos vivendo. E eu acho, Andreasa, que nenhum júri, nenhum tribunal pode deixar de levar em consideração a realidade presente daquilo que se vive. Assim como você se convenceu, né, que você tem que levar em consideração investigações posteriores à denúncia, né, descobertas posteriores à denúncia, você também deve, evidentemente, levar em consideração o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Seja no campo político, seja no campo econômico, social e tudo mais. Inclusive, deixa eu só concluir e você me rebate, por favor. Não, claro. Porque a própria questão do uso do jatinho da JBS, não só o fato do uso, não, mas os desmentidos e confirmações em menos de 24 horas, determinam que o Michel Temer não tem credibilidade nenhuma. Quer dizer, não é isso em qualquer país normal, já era fato para o cara sair. Né? E eu não vou nem discutir a questão da Dilma Rousseff, que na minha opinião já devia estar na cadeia. Mas fala aí o que você acha, estou curioso. Quero falar sobre isso depois também. Fundamental. Tá, tem uma diferença fundamental aí, Madu. Eu fui convencido pelo Herman Benjamin de que as provas coletadas depois deveriam integrar o processo, deveriam integrar o julgamento, contar para o julgamento, e essa posição foi vencida, porque no pedido inicial existem as regras, né? A gente tem que seguir a regra, né? Sem regra fica pior ainda. Nas regras que norteiam esse processo, está dito expressamente que somente aquilo presente no pedido inicial pode configurar o alargamento do processo. Alargamento de provas. E é por isso, porque a gente vê e ele prova que nesse pedido inicial tem lá todas as referências à Caixa 2, à Odebrecht, que é possível que essas provas sejam coletadas. Agora, o juiz não pode fazer um julgamento hoje, considerando as coisas que estão acontecendo hoje, a quente, como se fosse uma atividade política. Não é. A tendência à injustiça nesse caso é muito grande. Por exemplo, quando esse processo foi instruído lá em 2014, não havia o escândalo JBS. Não faz parte do escândalo JBS. É evidente que o julgador é pessoalmente, inevitavelmente, condicionado pelo que acontece. Mas nos autos, no momento em que ele fala no auto, ele precisa falar com base no que está estabelecido. Se não vira um julgamento político. Não é aquilo que um tribunal superior deve fazer. Andreas, eu acho que o Fux, quando falou isso, ele falou mais como um contexto que permeia o julgamento e do qual ninguém pode ser alheio, ao qual ninguém pode ser alheio. Todo mundo sabe que o contexto político permeia o julgamento, inclusive nesse aspecto que o Madureira falou. Não há outra razão para o Gilmar ter dado um cavalo de pau de 180 graus em tudo que ele defendia até agora, que não a necessidade de preservar o presidente Michel Temer, que ele vê. É disso que se trata. Não vamos falar aqui em teses jurídicas e tal, porque a gente sabe que as teses jurídicas vieram depois. Portanto, a análise política permeia tudo de todos os lados. Dito isso, o Fux é Mas a tese do Herman é jurídica, Vera. Eu sei disso. E é aí que eu quero chegar. Dito isso, o Fux é um processualista. Ele é o processualista mais respeitado do Supremo Tribunal Federal, o maior especialista em processo, tanto civil quanto penal, dentro do Supremo. E ele, além desse pequeno
pedaço que a gente pensou, fez outras análises que concernem ao processo, que concernem a tramitação do processo, para concordar com o ministro Herman Benjamin de que na inicial já se falava em Odebrecht. Portanto, ninguém reinventou a roda ao longo do processo, a não ser quem passou a defender o descarte dessas provas. Portanto, eu não acho que o Fux atrapalhou. Eu acho que ele, em algum momento, deu uma força que o Herman Benjamin estava precisando, porque havia uma clara orquestração dos outros 4 ali para desqualificar o seu relatório antes dele ler. Ele disse: vocês não sabem de que forma eu vou usar essas provas, vocês não ouviram o meu voto ainda, vocês estão fazendo autópsia com o corpo ainda vivo, ele chegou a falar. Então, eu acho que o Fux foi importante para dar um freio de arrumação, para falar: vamos ouvir o relator, ele tem legitimidade para propor o que ele está propondo. Mas eu acho que eu fui bem claro a esse respeito, né? Eu acho que a gente está concordando. Eu estou elogiando o voto do Herman Benjamin e o modo como ele conduziu o debate. Estou dizendo que fui convencido por ele de que no pedido inicial há referências a Odebrecht e a Caixa 2, inclusive, o que aumenta muito o escopo para a coleta de provas. Então, nós estamos de acordo, viu, Madu, também, de que as delações da Odebrecht podem e deveriam ser usadas neste julgamento. Essa foi a tese vencida. De outra parte, acho que o Fux alargou demais e saiu da moldura do pedido inicial, para dizer que não é possível não usar as coisas que estão aparecendo diariamente à revelia do pedido inicial. Eu entendi dessa forma a fala dele. Aí eu acho que é um erro. Eu entendi a fala dele da seguinte maneira: nós descobrimos coisas sobre a Odebrecht, sobre este processo, e não podemos descartá-las. Eu acho que ele não quis se referir à JBS. Na verdade, quem mais fez referências à JBS, à crise da JBS, ao Ministério Público, foi o próprio Gilmar Mendes. E o Herman Benjamin, que é um sujeito cartesiano e muito brilhante, se mostrou um sujeito brilhante, ele disse: ministro, esse caso JBS é um fantasma que está pairando aqui sobre esse julgamento, porque em nenhum momento no meu voto eu faço referência a isso. E é verdade, isso realmente não poderia estar, porque diz respeito a fatos de agora, não diz respeito à eleição de 2014. Mas todos os fatos não estão no pedido inicial. Não estão no pedido e não estão no voto dele. O Gilmar veio trazendo isso como a dizer que o julgamento estava contaminado por isso, e não é verdade, né, Madu? Pois é, eu acho que eu tenho essa compreensão, quer dizer, ele não se referiu exatamente à questão da JBS, e se referiu à questão, quando ele falou, o ambiente político, eu acho que ele quis colocar a carapuça mais no Gilmar Mendes e no pessoal que vai votar a favor da absolvição do que no próprio Herman Benjamin. Que eu acho que essa foi o entendimento do Andreasa. Agora, falando de uma maneira mais geral, eu acho muito difícil, em qualquer circunstância, seja num tribunal de júri, seja numa neurocirurgia, você não levar em consideração, né, os fatores exógenos, ou seja, as coisas que estão acontecendo à sua volta, as coisas que estão acontecendo na sociedade, na realidade. Né? Porque, na verdade, quando você julga, né, é um ato público, um ato que diz respeito à sociedade, a sociedade que vive um determinado contexto, né, uma determinada situação, aliás, no Brasil, absolutamente atípica. E isso, quer queira, quer não, é levado em consideração pelos jurados, e quando existem jurados, e pelos juízes que estão julgando. E só não leva isso em consideração a classe política brasileira, que vive num outro planeta, numa outra galáxia, mas faz questão de receber em reais, euros ou dólares. Legal. Bom, gente, vamos à nossa parada, mas acho que está claro também, né, Vera, que a exclusão dessas da delação do Odebrecht e do casal de marqueteiros, o placar já está praticamente definido esse 4-3, né? Eu acho. Todo mundo acho que concorda, né? Não há nenhuma dúvida quanto a isso, vocês aí no Rio, né, Andreasa? Acho que não, né? Não, e a gente já sabia disso, né? Nós vínhamos falando sobre isso. Ontem houve a discussão sobre se o brilhante voto do Herman Benjamin poderia abalar as estruturas, mas esses votos já estão formados e o Temer saiu vencedor.